Muito bem, vamos tirar uma outra consequência. Ficou clara qual que é a estratégia? Desse exercício sobrou mais 4 para você tentar fazer. É uma boa mexer com isso. Tá? Por que é uma boa mexer com isso? Porque te ajuda a pensar em qual função você vai escolher para verificar o resultado. Essa é a parte bacana, né? Nos outros exercícios tem uma desigualdade lá, você fala, qual função que eu vou olhar para... Aí você mexe um pouquinho e descobre qual é a função. Pega f de x igual a não sei quanto. E com ela você prova usando o TVM. Tá bom? Por exemplo, o 5b é uma coisa bem interessante. Ele pede para você provar que e elevado a π é maior do que π elevado a e. Tá certo? Né? Por que isso é verdade? A gente não sabe exatamente quanto é o π e não sabe exatamente quanto é o e. Então, quando eu inverto a potência, quem que ganha? Né? Percebe? Ó, esse aqui é uma coisa assim, é um número um pouquinho menor do que 3, um pouquinho, sei lá, né? É um número menor do que 3 elevado a um número maior do que 3. E aqui eu tenho um número maior do que 3 elevado a um menor do que 3. Quem ganha? Não sei. Se você escolher a função adequada aí, dá certo. Tá? Tenta deixar bases e expoentes todas do mesmo tipo, né? Deixa tudo de um lado igual a e, envolvendo só um número e, e do outro lado envolvendo só um número π. Aí você vai ter uma função que está sendo calculada no e e no π. Tá bom? Esse a gente faz depois. Não quero estragar agora, assim. Pensa um pouquinho, se você conseguir fazer, ótimo. Senão a gente vai discutindo aí. Tá, um outro resultado, esse aqui também é super importante, ajuda a gente a entender o comportamento das funções e ele vem como consequência do TVM também, tá? Pega uma função de R em R, contínua. Bom, vamos colocar já derivável, tá? Derivável tal que f' de x é estritamente positiva para todo x dentro de um intervalo AB. Tá? Então você pega um intervalo aberto, você tem tua função definida em um conjunto que contém esse intervalo, supõe que você tem a tua função definida no intervalo aberto AB e que a derivada dela é positiva dentro desse intervalo. O que dá para dizer? Que a f é estritamente crescente dentro desse intervalo, tá? Então, f é crescente em AB. Tá bom? Então, como é que a gente mostra que uma função é crescente? Para isso, precisa lembrar o que é uma função crescente, né? Quando que uma função é crescente? Se x é menor do que y, f de x é menor do que f de y, né? Leva valores maiores e valores maiores. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar dois pontos quaisquer do intervalo AB, x1 e x2, supor que o x1 é menor do que o x2, e sabendo disso aqui, vou provar que o f de x1 é menor do que o f de x2, tá? Então, vamos fazer isso. Tá, dois números que estão dentro do intervalo AB. O que a gente faz? Aplica o teorema do valor médio nesse intervalinho de x1 até x2. O que o TVM diz pra gente? Existe um certo número C dentro do intervalo x1, x2, tal que, vamos escrever aqui, f de x2 menos f de x1 é igual a f' de C
x2 menos x1. Tudo bem? O teorema do valor médio, passei o b menos a para lá multiplicando também. Tá claro? Vamos analisar o sinal das coisas. Qual que é o sinal de x2 menos x1? x2 é maior do que x1, então isso aqui é estritamente positivo. Qual que é o sinal de f' de c? C é um número dentro de x1, x2, que está dentro do AB, onde f' é sempre maior do que zero. Então esse cara também é positivo. Produto de dois números positivos, o que dá para dizer? Positivo, portanto, f de x2 é maior do que f de x1. Acabou. Se x1 é menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2. Se você está pedindo que a derivada seja positiva, a função é estritamente crescente nesse intervalo. No intervalo aberto, tá? Tem que ter um baita de um cuidado com isso. Muito cuidado. Se eu quiser dizer que a função é estritamente crescente no intervalo fechado, o que eu tenho que pedir a mais? Não vamos falar das derivadas nos extremos, a gente prometeu que não ia usar, né? Se eu pedir que no intervalo fechado a função é contínua, isso me garante a coisa. Se tem uma função contínua no intervalo fechado, que a derivada é estritamente positiva no interior, então ela é estritamente crescente no intervalo fechado. Tá? Porque ela não pode... Se ela é estritamente crescente e você tem um valor para o qual ela tende no A, esse cara tem que ser o limite da função, tem que ser o valor para ela ser contínua no intervalo fechado. Não pode acontecer uma coisa desse tipo, né? E aqui ela podia ser contínua no B, etc. Né? Tá? Então, essa é uma função que tem derivada estritamente crescente no intervalo aberto e não é estritamente crescente. Por quê? Porque ela não é contínua no intervalo fechado. Perfeito. Tá bom? Ótimo. O que você acha que dá para dizer se a gente troca esse maior por menor? Se a derivada da função é negativa, o enunciado vai virar decrescente. Como é que faz a demonstração? Tudo igual. Aqui, você vai ter um menor que zero, um negativo com positivo dá negativo, e, portanto, menor. Tá bom? Então, se a derivada é estritamente maior que zero, a função é estritamente crescente, no aberto. Se a derivada é negativa, a função é estritamente decrescente. Isso te ajuda a estudar o comportamento das funções, né? Te dou uma função, quero saber onde ela é crescente, onde é decrescente. Isso te ajuda a decidir se um ponto é ponto de máximo local ou mínimo local. Vamos fazer uns exemplos disso já, tá? Bom, quer dizer, você podia pensar, será que tem alguma recíproca para isso, né? Será que se a função é crescente, então a derivada é positiva? Né? Tem uns exemplos muito estranhos, mas aí a função não é derivável em todos os pontos. Tá? Que isso aí é mentira, né? Tem uma função que a derivada é zero em quase todos os pontos e ela é estritamente crescente. Isso é uma curiosidade, você pode pesquisar depois. Não está no escopo desse curso estudar essas coisas. Tá? A derivada em quase todos os pontos é zero e ainda assim ela é estritamente crescente. Não dá para nem imaginar como é o gráfico de uma função assim. Uma função que a derivada dela é zero em quase todos os pontos do domínio e ainda assim ela é estritamente crescente. A função teto arredonda por cima, essa não é estritamente crescente, né? Não, porque quando você define nos números reais... teto, não a menor parte inteira. Isso. Essa é uma, mas ela é crescente, né? Ela não é estritamente crescente, mas ela é crescente. Tá? Estou falando uma que é estritamente crescente mesmo. Porque em todo um intervalinho entre dois números inteiros consecutivos, ela é constante, né? E de repente ela dá um pulo e fica constante de novo. Então a derivada dela é zero em quase todo ponto, mas ela é crescente, mas não estritamente crescente.
Esse exemplo é um pouquinho mais maluco, ela é estritamente crescente. Não dá para falar dele agora. Então vamos fazer alguns exemplos de como que a gente pode usar esse teorema para entender o comportamento das funções. Vamos pegar alguns amiguinhos aqui, ó. Primeiro, x² menos x, então exemplos. Tá? Tenho aqui essa fórmula. Qual é o domínio para o qual essa fórmula está definida? Tem algum problema de domínio aí? Não, né? O denominador é sempre diferente de zero, maior que 1. Então, eu posso olhar isso aqui definido para todo x real, que é um intervalo aberto. Se você quiser pensar, é um intervalão, mas é um intervalo aberto. Vamos tentar estudar aonde essa função é crescente e aonde ela é decrescente. Pergunta, essa função é uma função derivável? Sim, o quociente de dois polinômios, não tem segredo. Então, eu posso tentar usar esse teorema. Tá? E para usar o teorema, o que a gente precisa? Calcular f' de x. Como é que a gente calcula f' de x? Regra do quociente. Deriva o numerador, copia o denominador, menos derivada do denominador aqui, tá certo? Embaixo. Joia? O que dá isso aqui? Vamos ver, termo de grau 3, a gente tem um 6x ao cubo menos 6x ao cubo, não tem nada de grau 3. Ótimo. Exemplo escolhido aleatoriamente, né? Não. Termo grau 2. Em grau 2 a gente tem menos 3x² e aqui mais 6x², então vai ter 3x² de grau 2. Em primeiro grau, 2x. E termo constante esse menos 1 só. Tá bom? Um mais 3x² tudo ao quadrado. Então, estudar o sinal da f', nesse caso, é um quociente. Como é que você determina? Estudando o sinal do numerador e denominador. Como que se chama isso? Faz o varalzinho, né, como você aprendeu na escola. Nesse caso, precisa? Não, porque o denominador já era positivo, você elevou ao quadrado e ficou positivo. Isso. Então, estudar o sinal dessa função empata com estudar o sinal dessa parábola aí. Como é que é essa parábola do numerador? O gráfico é uma parábola de boca para cima, portanto ela vai ser negativa entre as raízes e positiva fora. Então o exercício é determinar as raízes dessa equação. Dois números cujo produto seja menos 1/3 e a soma menos 2/3. Menos 1 e 1/3, tá certo? Produto dá menos 1/3 e a soma menos 2/3. Hã? Com qual intuito eu estou estudando as raízes? Com o intuito de descobrir o sinal da f'. Quem vai mandar no sinal da f'? Uma vez que o denominador é positivo, eu vou estudar o sinal do numerador, que é uma função quadrática, portanto, com as raízes eu descubro tudo. Tá bem? Então vamos lá. O que a gente pode dizer a respeito do sinal de f' antes do menos 1? Né? O numerador vai ser uma coisa desse tipo aqui, né? Menos 1 e 1/3, tá bom? Então, antes do menos 1, com certeza f' é positivo. Se f' é positiva nesse intervalo, o que eu posso dizer a respeito da f? Estritamente crescente. Justo. Entre menos 1 e 1/3, f' é negativa, portanto a função é decrescente. Para valores maiores do que 1/3, f' é positiva, portanto a função é crescente. Agora, olha só, a gente está num intervalo aberto? Sim.
Qual era a condição que o Teorema de Fermat dava para a gente a respeito de pontos de máximo e mínimo locais? Se um ponto é ponto de máximo ou de mínimo local, num intervalo aberto, então sua derivada é zero. Quais são os pontos onde a filinha vale zero? São as raízes, que são exatamente menos 1 e 1/3. Então, pergunta, esse cara é um candidato a ponto de máximo local ou mínimo local? Olhando para isso, o que você pode dizer? Que ele é um ponto de máximo local. Por quê? Para valores menores do que ele, a função atinge valores menores, e para valores maiores, ela também atinge valores menores. Então a função sobe até o valor que ela atinge no ponto menos 1 e depois decresce. Então, com certeza, isso aqui garante para a gente que menos 1 é um ponto de máximo local. Tudo bem? E esse aqui? 1/3 é um ponto de mínimo local. Por quê? Antes a função tinha valores maiores, foi decrescendo, e depois voltou a subir. Então, 1/3 é ponto de mínimo local. Tem outro? Tem algum outro candidato em toda a reta? Não. Por quê? Porque se ele fosse um candidato, ele teria que ser uma raiz da derivada. Só temos essas duas. Então eu já consegui determinar se esses caras são máximos ou mínimos locais. Qual que é a pergunta natural depois? Será que eles são globais? Como é que eu faço para descobrir se eles são globais ou não? Eu vou ter que olhar o valor da função nesses pontos comparado com os valores que ela atinge nos outros. E para isso a gente vai ter que um pouco fazer o gráfico da função. Com as ferramentas que a gente tem até agora, a gente não consegue fazer um gráfico muito bom, mas a gente consegue pelo menos dizer onde a função cresce e onde ela decresce. Tá? Então vamos ver. Tentando descobrir se esses pontos são pontos de máximo ou mínimo local. Quanto vale f calculado em menos 1? Vamos de novo. A f vai valer nesse ponto 2 em cima, 4 embaixo, meio. Quanto que vale f no ponto 1/3? 1/3 vai dar 1/9 menos 1/3. Vamos escrever isso. 1/9 menos 1/3 dividido por 1 mais 1/3. Tá certo? Então é um número negativo com certeza, né? Tá bom. Então temos os valores. Como é que a gente pode tentar usar tudo isso para descobrir se esses caras são máximos globais ou não? Vamos tentar olhar para a cara da f, um primeiro retrato dela, né? Um primeiro esboço. Ou se você quiser pensar, um esboço de primeira ordem, porque a gente está olhando só para a primeira derivada, por enquanto. Para tal coisa, vamos ver o que acontece. A função está definida para todo x real. O que acontece com essa função quando x tende para menos infinito? A gente consegue calcular esse limite de cabeça? Consegue dizer que é 1/3? Né? Polinômio de grau 2, polinômio de grau 2 no infinito, o que a gente faz? Divide em cima e embaixo por x ao quadrado. Foi aquele truque que a gente fez lá no comecinho, olha para os coeficientes dos caras dominantes, né? Então, lá no menos infinito, ela tende para 1/3. Então, se eu desenhar a reta y constante igual a 1/3, eu sei que o gráfico lá no menos infinito está aqui perto, assim. A mesma coisa no mais infinito, né? Essa função, se você olhar para x tendendo para mais infinito, vai tender para 1/3 também. Certo? Então, o gráfico está aqui pertinho, para valores bem negativos, e aqui também. Quais são os pontos interessantes que a gente descobriu? Menos 1 é um cara legal. E o 1/3 também é um cara legal. Não vou respeitar muito a escala aqui. Tá? Quanto vale a função no ponto menos 1? Meio. Está aqui para cima, né? Quanto vale no menos 1/3? Algum número negativo. A gente até podia fazer a conta, né? Dá para fazer. Tudo bem?
que eu posso dizer olhando para o crescimento e decrescimento da função? Ela tem, lá no menos infinito, ela vem de uma coisa próxima de 1/3 e sobe até esse ponto. A partir do 1/3, do menos 1, ela despenca até o ponto 1/3. No zero ela vale 0, né? Tá bom? E depois ela sobe e de alguma maneira tende a se estabilizar num 1/3, tá? Aqui ela vai de algum jeito se aproximar dessa reta. Tá? Pergunta, ela pode assumir algum valor maior do que 1/3 aqui na frente? Porque se ela assumisse algum valor maior do que 1/3, ela teria que descer de novo. E, portanto, esse cara seria um ponto de máximo local. E se ele fosse um ponto de máximo local, teria que ser um ponto onde a derivada é 0. Não tem. Então, não tem mais chance dela assumir nenhum outro valor que seja um máximo local ali. Então, o que ela quer dizer? O que isso quer dizer? Que ela é estritamente crescente nesse intervalo. Portanto, e no infinito ela tende para 1/3. Ela nunca vai poder passar de 1/3. Então, o que a gente consegue dizer? De fato, essa reta é o que a gente vai chamar de uma assíntota horizontal. Tá? Mas vamos com calma. Esse cara aqui era um máximo local que, pelo que eu acabei de fazer, concluiu o quê? Que ele é um máximo global. E esse cara é um ponto de mínimo que era local, concluí que é um ponto de mínimo global. Tá bom? Sem fazer muita coisa, só com a primeira derivada e o comportamento da função, estudando limites, nesse caso no mais infinito e menos infinito. Diga. Como quantificar, né? Tipo, por aquela tabela que você fez, o tamanho da derivada, porque no caso ela é muito pequena, não é? Como assim? Tá. Quantificar a derivada em que sentido? Tipo, sei lá, se ela é 2, por exemplo, ela cresce mais, a função cresce mais rápido que se ela fosse 1, né? Certamente. Se o valor da derivada num ponto é maior do que outro, quer dizer o quê? Que naquele ponto a reta tangente é mais inclinada e, portanto, num intervalo em volta desse ponto, a função vai crescer mais. Para uma mesma variação do x, o incremento do f de x é maior perto de um ponto onde a derivada é 2 do que perto de um ponto onde a derivada é 1. Da onde que sai isso? Do teorema do valor médio. Tá? A gente já vai usar isso para estudar o quê? Você vê o que você está pensando? Você está querendo ver como que varia a derivada de um ponto para o outro. Estudar a variação da primeira derivada é a segunda derivada. Isso é uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouco. Quer dizer, como que a segunda derivada interfere no comportamento do gráfico. Você vê que eu desenhei mal feito de propósito, eu desenhei reto aqui. É claro que isso aqui não pode ser uma reta, porque senão ela ia tender para menos infinito, e não é o que acontece. Então, de algum jeito, esse gráfico ele vai ter que fazer alguma curva assim, né? E o que vai detectar essa curva? O que vai detectar essa curva é o quanto a reta tangente, o coeficiente angular dela varia de um ponto para o outro, como varia a primeira derivada. Tá? Então, isso é o que vai ser consequência do estudo da segunda derivada para o comportamento da função. A segunda derivada vai medir o quanto o gráfico deixa de ser uma reta, se curvando para cima ou para baixo. Tá claro? Era isso que você ia perguntar? Mais ou menos. Então pergunta o que você ia perguntar, desculpa. Era bem parecido na verdade, mas também é tipo, sei lá, como que se uma derivada ela tipo, vai ser sempre positiva depois de 1/3, mas como é que a função vai ser limitada em 1/3? Se tipo, a tendência dela é sempre crescer, ela pode... Perfeito, quer dizer, por que a função, uma vez que a gente viu que ela é estritamente crescente, por que ela vai ficar limitada por 1/3 e não explode para infinito, por exemplo? Porque ela pode subir com uma curva desse jeito. Um exemplo que você conhece. Pega a função f de x igual a 1 sobre x. Tá? Ela não vai ser crescente, vai ser decrescente, mas tudo bem. Se você pega f de x igual a 1 sobre x, quanto vale f' de x? Menos 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? Que é estritamente negativo, né?
Então essa função é estritamente decrescente. Como é que é o gráfico dela? Ela decresce. Quando x é positivo, isso aqui é sempre positivo. Tá bom? Então ela é sempre positiva e cada vez menor. É aquela velha história, eu posso diminuir tanto quanto eu quiser sem nunca encostar no eixo x. Aqui é essa mesma coisa, eu posso crescer quanto eu quiser sem nunca encostar na reta y igual a 1/3. Tá bom? Então isso é o nome que o Thiago falou, que é você ter uma reta da qual o gráfico se aproxima. Essa reta vai se chamar assíntota e a gente vai ter uma fórmula para determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa reta. Essa reta podia ser inclinada. Tá? Então logo logo a gente vai ter ferramenta para descobrir quando que o gráfico no infinito se aproxima de uma reta e qual reta é essa. Tá claro? Precisa ter um pouquinho de paciência. Né? Joia. Então vê. Você vê como é que a primeira derivada é uma ferramenta forte, né? Olhei para a derivada, estudei o sinal, já quase consegui, assim, né? Não é do tempo de vocês, mas no planeta bizarro, eu fiz o gráfico. Tudo meio quadradão, assim, tá? Não tenho direito a fazer curvas. Tudo bem?